discussão. presidente, colegas parlamentares, população que nos assiste agora. É muito grave que ontem a Câmara dos Deputados tenha aprovado o projeto de lei de número 4188 de 2021, de autoria do presidente Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro, encaminhado nesta casa por ele próprio. O projeto de lei autoriza os bancos a tomarem a única casa, residência de uma família, para pagar débitos bancários. Nunca, antes do governo Bolsonaro, nunca o nosso país tinha tido uma lei que dava aos bancos o poder de tomar a casa de uma família que mora nela, para pagar dívidas bancárias. É muito grave isso. Porque até ontem, antes de aprovar nesta casa o projeto de lei do governo Bolsonaro, nenhum banco tinha poder para tirar uma família de dentro da sua casa e ficar com aquela casa para pagar dívidas bancárias. Nunca, antes do presidente Bolsonaro, os bancos tinham poder de tomar a casa de ninguém. Agora já pode. E o projeto de lei é do governo Bolsonaro, que a Câmara dos Deputados aprovou ontem. Então agora, para enricar o banco, que são os que mais lucram e os que mais lucraram na pandemia, uma família vai poder morar debaixo da ponte para poder entregar a sua casa ao banco. Isso é muito triste, colegas parlamentares, que este parlamento tenha aprovado o projeto de lei de autoria do governo Bolsonaro, que expulsa a família de suas casas para que o banco possa ficar com as suas casas. Isso não era permitido antes, você entregar a sua casa como garantia de débito nenhum. A casa, a residência, o lar sempre foi sagrado e nunca entrou como contrapartida para pagar dívida nenhum. Agora, o banco vai ter muito mais poder sobre a sua residência, sobre o seu lar, se você estiver devendo ao banco, do que a própria família. Portanto, o presidente Bolsonaro é um falso defensor das famílias. Porque quem defende de verdade a família não permite que ela fique morando na rua e entregue a sua casa para continuar enricando aos bancos. Mas a pesquisa já diz que o presidente Bolsonaro é visto pelos pobres como o presidente que só ajuda os ricos, que só ajuda os bancos, que só ajuda as grandes empresas e esquece dos pequenos. Esse governo tem prazo para acabar, se Deus quiser. Porque ontem nós também passamos uma vergonha internacional. Desde a eleição do presidente Lula, o Brasil sempre foi convidado para participar do G7, o grupo que reúne os 7 países mais industrializados do mundo. São eles Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Desde que o presidente Lula foi eleito, todos os anos, o Brasil sempre foi convidado para participar destas reuniões. Mas, infelizmente, desde que o presidente Bolsonaro foi eleito, o Brasil nunca mais foi convidado. Isso é uma vergonha para nós, porque isso é um desprestígio para o nosso Brasil. O convidado é sempre a Argentina. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, mais uma vez, pela segunda vez, é o convidado do G7, o grupo que faz parte dos 7 países mais industrializados do mundo. Portanto, da América Latina, o Brasil não representa mais neste grupo. Quem representa é a Argentina. Outros países foram convidados: a Índia, a África do Sul, a Indonésia e o Senegal. Mas o presidente Bolsonaro sairá da presidência como o único presidente a nunca ter recebido o convite para participar da reunião do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. Isso é ruim para o país, porque isso diminui o poder de apresentação do Brasil, diminui o poder de negociação do Brasil, inclusive dentro do Mercosul, com esses países. Felizmente,
esse tempo está acabando, em que o Brasil deixa de ser convidado ou ser lembrado para os grandes eventos das grandes cúpulas. Infelizmente, o Brasil só é lembrado agora pelos malfeitos do governo Bolsonaro. Um governo que incentiva a polícia a matar na frente das câmeras cidadãos brasileiros. Sim, porque o que aconteceu naquela câmara de gás, criada pela Polícia Rodoviária Federal, foi um assassinato filmado na frente das câmaras. É nestes momentos que o Brasil é lembrado pela ONU. É nestes momentos que o Brasil é lembrado por outros países. Um país que está levando a sua polícia a assassinar pessoas em frente às câmaras. Nós precisamos da polícia, sim, mas ela para cuidar das pessoas, e não para matar, e não para assassinar. E, felizmente, esse tempo de vergonha do governo do presidente Bolsonaro, o Brasil vai esquecer, porque o Brasil vai, sim, eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que foi chamado pelo presidente dos Estados Unidos como o cara que estava transformando o Brasil num dos melhores países para se viver e para se morar. Mas o tempo em que os pobres terão vez vai voltar, sim, se Deus quiser. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Dar as boas-vindas para o pessoal que está aí visitando aqui hoje a Câmara aqui nas galerias. Sejam bem-vindos. Registrar aqui nessa casa a presença do vereador do Rio de Janeiro, Tarcísio Mota, que tem uma atuação forte no Rio de Janeiro.